Olá pessoal, hoje vamos fazer o processo de coleta da amostra de solo. Um processo bem simples, fácil e prático de se fazer, mas que às vezes a gente coloca na cabeça que é difícil, é um processo complicado e não é. E a gente vai mostrar para vocês uma forma eficiente, a gente fazer e ser o mais fiel possível nas condições que a gente tem de mostrar a realidade do nosso solo. E aí vem a importância disso, que a nossa cultura tem um balanço melhor em relação à nutrição e também responder melhor aos nossos tratamentos, produzir mais e isso confere lucro para o produtor. Damos as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, que toda semana a gente traz informação para facilitar, deixar a sua vida mais prática como produtor. O processo de coleta de uma amostra de solo é bem simples, bem prático e também tem alguns fatores a se atentar, porque se a gente erra na hora de coletar, nenhum laboratório vai conseguir corrigir isso, porque a gente não vai ser fiel ao que o nosso solo está mostrando para a gente. Em relação a formigueiros, se tem formigueiros, não se pode coletar solo aos arredores dele, tem que evitar essa área. Às vezes a gente chega e tipo, tem um formigueiro com a terra bem soltinha, vou pegar ali e vou botar para análise. Aí não tem como, nenhum laboratório vai corrigir esse erro, porque é um solo que a formiga basicamente pega o solo do subsolo e joga para cima. Então a gente tem que se atentar a isso para iniciar e também pegar vários pontos ao longo do terreno. E aí a gente vai mostrar as formas de se fazer. Para começar, a gente vai desenhar a nossa área. Você não precisa desenhar a sua, caso não queira. Aqui a gente vai fazer só para ilustrar quais serão as diretrizes dos pontos, digamos assim, para onde a gente vai e onde a gente vai coletar a amostra. Aqui representando a área, a gente vai desenhar um quadrado, um retângulo na verdade, que é o que representa melhor aqui. E as dimensões para ela a gente vai colocar só para mostrar que essa área aqui no caso é meia tarefa, como a gente fala, 1.500 metros quadrados, é uma área relativamente pequena. Por isso a gente vai coletar menos pontos do que se fosse uma área grande, por exemplo. Uma área de 10 tarefas, 1 hectare, por exemplo, a gente coletaria mais pontos. Nesse caso a gente pode coletar um pouco menos. E aí vocês podem perguntar, mas quantos pontos a gente coleta? Nunca menos que 5. Numa área muito pequena, pelo menos 5. Nessa área aqui a gente vai coletar 10 pontos. É uma representação um pouco mais fiel do que a gente tem. E a gente vai fazer em zigue-zague, basicamente vai e volta, evitando um pouco essas extremidades, que geralmente pode ter alguma interferência devido a, por exemplo, a área onde a gente trafega, basicamente, e a gente pega mais pontos centralizados como um todo. Sendo aqui o primeiro, a gente vai começar por aqui, um ponto, faz o segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e finaliza com 10 aqui. Ele faz meio que um Z, um M, um desenho basicamente assim. Você pode fazer também ele aleatório. Aqui só para exemplificar a facilidade que é em fazer uma análise de solo, uma amostra de solo nesse caso. Que a gente pode utilizar materiais simples. Aqui a gente tem um enxadeco, como o pessoal fala na região, bem conhecido, bem comum. E aí a gente não é o ideal que seja feito, por exemplo, na agricultura de uma precisão mais alta, tem trado, tem diversos outros materiais inoxidáveis que favorecem a coleta. Nesse caso aqui a gente vai utilizar o enxadeco, você pode estar usando preferencialmente uma cavadeira, por exemplo, que facilita muito o processo. Nesse caso aqui a gente pode ter uma pequena interferência, principalmente de ferro. Na análise pode dar um pouquinho mais alto, mas aí como nossos solos, a maioria são ricos em ferro, a gente vai utilizar ele nesse caso. E aí também muito importante é o recipiente que você vai estar utilizando. No caso aqui a gente vai utilizar um balde plástico. O ideal é que seja de plástico, porque se ele for principalmente de alumínio, ou de ferro, ou de zinco, qualquer outro material, ele vai dar uma interferência muito grande, principalmente nos teores de alumínio, que aí é muito importante na análise de solo. Então a gente utiliza preferencialmente um recipiente de plástico para fazer essa coleta. E limpo, porque ele não pode estar contaminado, por exemplo. Não pode ser aquele balde que você aduba sua horta, que você prepara a sua terra, ou bota esterco. Esse é um balde preferencialmente que você não utiliza nenhum desses produtos. Você é um balde virgem, digamos assim. Aqui vamos coletar uma amostra de solo na camada de 0 a 20 centímetros. Ou seja, a gente pega do início até 20 centímetros de profundidade para ter uma noção real da área de solo em que as plantas, a maioria das plantas, principalmente hortaliças, elas exploram. Ou seja, a maior quantidade de raiz está geralmente de 0 a 20 centímetros. Então a gente vai utilizar a camada nesse mesmo segmento. Para outros materiais, principalmente fruteiras, pode ser que se faça um pouco mais profundo, de 20 a 40, por exemplo. Mas nesse caso a gente vai fazer de 0 a 20, que é o que representa melhor o que a gente precisa de saber da nutrição nessa camada. Aqui vamos iniciar pelo primeiro ponto, e o ideal é que a gente faça uma pequena limpeza da parte superior. Se tiver alguma vegetação, por exemplo, alguma planta, alguma erva daninha, algum mato, literalmente, é ideal que você limpe também, faça uma raspagem superficial. Não pode ser muito aprofundado também, senão a gente vai estar mascarando o resultado. Então a gente começa, e depois de a limpa feita, para não haver interferência, a gente faz a marcação da nossa área, que nesse caso é de 0 a 20. Então a gente faz aqui o processo. A medida vai ser um palmo, um pouco menos de um palmo, bem artesanal, como vocês podem ver.
meu palmo dá em torno de 25. Aqui a gente vai ter 20 centímetros e uns 5 de sobra. Então a gente pode fazer até nesse olhômetro também. Aqui a gente vai mostrar como é o processo de pegar toda a camada de 0 a 20. A gente não pode pegar, por exemplo, só do fundo da cova que a gente fez aqui e retirar a amostra. A gente tem que pegar ela descendo desde o início e soltando ela aqui para o fundo da cova até chegar ao final. E aí a gente dá uma homogeneizada dentro da cova e tira uma amostra simples. A amostra simples vai girar aqui em torno de 300 gramas. Depois a gente faz a mistura de todas as amostras simples e faz uma amostra composta. A gente vai estar mostrando mais para frente o processo. Também retirar os excessos de matéria orgânica, principalmente matéria orgânica, os talos, basicamente da vegetação, porque ela pode interferir na questão de matéria orgânica. Também é importante deixar o mais homogêneo possível a quantidade de solo que está sendo retirado em cada amostra, para que não fique uma com muito mais, outra com muito menos. Após a coleta das amostras simples, agora vamos fazer a mistura para fazer uma amostra completa e a gente tirar de 300 a 500 gramas desse material para enviar para o laboratório na sequência. Então a gente vai mostrar o processo aqui para vocês, que é bem simples basicamente, é uma mistura realmente, e a gente faz a mistura. Se precisar faz mistura manual alguma parte, mas geralmente só nesse balanço ela consegue misturar tudo. Depois de homogeneizada, a gente faz a catação de alguma pedra, algum objeto que tenha um maior diâmetro, para fazer a retirada e deixar a amostra mais fiel possível, sem interferência desses fatores. Agora a gente vai embalar na sacola plástica. O ideal é que seja transparente, não é esse caso, mas aí a gente vai estar mudando para mandar para o laboratório e fazer a etiquetagem também para deixar bem identificado. Nesse caso a gente vai utilizar 2 sacolas, porque caso dê alguma coisa errada, você perca uma, você tem outra para garantir, para não precisar fazer o processo todo novamente. Antes de finalizar o vídeo, tem outro fator também que é bem importante, que é você saber o histórico da sua área. Por quê? Como a gente citou no vídeo sobre nutrição, o nitrogênio ele não vem expresso na análise de solo. E aí o fator principal que tende a nos guiar um pouco em relação a isso é a matéria orgânica. E aí a matéria orgânica, para ela estar com um pouco mais de nitrogênio, digamos assim, ela tem que estar mais decomposta. Mas não nesse caso nosso. Aqui é nessa área, semana passada a gente passou a grade e tinha um mato, basicamente, uma vegetação, capim e outros materiais bem altos. Isso provavelmente na análise vai elevar um pouco o teor de matéria orgânica. Só que a gente tem que sim entender que ela pode não ser uma matéria orgânica e provavelmente não será totalmente uma matéria orgânica decomposta. Ou se fosse esterco, seria um esterco não é curtido, por exemplo. Então a gente tem que se atentar a isso para ver se na hora da análise do resultado a matéria orgânica não vai estar muito alta. Se ela estiver muito alta, a gente já desconfia e pode ser a questão do mato recém-incorporado, digamos assim. E também se foi colocado esterco, se foi adubado recentemente, qual a cultura anterior ou as culturas anteriores, para você ter uma relação do que provavelmente vai ter de nutrição extra no seu solo pelo manejo que você fez anteriormente. Então é um guia muito bom para aliar com o resultado da análise de solo quando ela chegar. E a gente vai estar explicando melhor e mostrando quando estiver interpretando o resultado dessa amostra. E esse foi o vídeo de hoje, um processo bem simples, como vocês puderam ver, mas que traz muita eficiência para o seu plantio. E aí você pode, baseado no que a gente fez, fazer de acordo com as ferramentas que você tem na sua propriedade, por exemplo, uma cavadeira, uma enxada, um enxadeco, qualquer material pode ser utilizado. O importante é ver essas questões principais que a gente citou ao longo do vídeo, para não ter interferência. É melhor uma amostra de solo, uma análise de solo da sua propriedade, de uma condição que você tem, do que uma amostra perfeita que você não tem. Então a gente faz esse processo e consegue ter um resultado satisfatório. Se esse conteúdo foi útil para você, curta, comenta se ficou alguma dúvida que a gente vai estar te respondendo. Manda também para aquele amigo, para aquele conhecido que você quer que produza melhor, e a gente se vê no próximo vídeo.